Tudo bem? Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Shalom. Alguém sabe o que não significa? Alguém não sabe o que significa Shalom? Todos sabem? Shalom significa o quê? Não ouvi. Shalom significa paz. Paz, a plena paz de Jesus na nossa vida. Que bom essa apresentação das crianças. Nós estamos debaixo desse impacto, que é o final de semana da Páscoa, né? Só um minutinho aí, queridos. Final de semana da Páscoa, sexta-feira, nós tivemos a Sexta-feira Santa. Nós tivemos feriado e tivemos aqui as festas proféticas. Foi um tempo maravilhoso pela manhã, onde a gente relembrou a caminhada de Cristo. Ele é o nosso Cordeiro Pascual. Ele é o Cordeiro de Deus que tira, de fato, o pecado do mundo. Todos aqueles sacrifícios de cordeiros, de animais no Velho Testamento, apontava para Jesus, que viria no tempo de Deus, como ele veio de fato, né? Jesus veio na plenitude dos tempos, para ele ser o nosso sacrifício. Ele foi o nosso sacrifício. A Bíblia diz que no dia da crucificação e da morte de Jesus, Jesus ficou 6 horas na cruz. Ele foi crucificado às 9 da manhã e ele entregou o Espírito às 3 da tarde. Ali Jesus cumpriu um propósito de Deus, morrer pelos pecadores, para salvar os pecadores dos seus pecados, para nos conceder o perdão. Mas a Bíblia diz que no domingo, na madrugadinha do domingo, Jesus ressuscitou. Amém? Nós servimos a um Deus vivo, vencedor, que morreu por nós, mas ressuscitou por nós, para que nós também morramos para o pecado, mas vivamos para Deus, para cumprir um propósito nessa terra. Você nasceu, querido, para cumprir um propósito de Deus. Você nasceu para ser imagem e semelhança de Jesus neste mundo. Você nasceu para ser um homem, uma mulher abençoado, abençoada em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que nós nascemos para cumprir esse propósito, de sermos imagem e semelhança do Senhor. E queridos, a melhor coisa que existe é a gente viver a perfeita vontade de Deus na nossa vida. E eu posso dizer também que Páscoa não é chocolate. Páscoa, a verdadeira Páscoa, queridos, é transformação de Deus na nossa vida, é alegria de Deus na nossa vida, é ressurreição da vida, dos sonhos, como disse aqui a minha esposa. É um tempo de mudança, de mudanças na nossa vida. E eu quero refletir com você nessa manhã, nesse final de semana da Páscoa, em que as pessoas comumente cumprimentam umas às outras e despedem umas das outras, desejando Feliz Páscoa, né? E eu queria refletir com você nessa manhã, como foi a sua vida no último ano, da última Páscoa a esta Páscoa de agora, da Páscoa do ano passado para esta Páscoa. O que mudou na sua vida? E o que você gostaria que mudasse daqui para frente, especialmente no seu relacionamento com Deus? No seu relacionamento com Deus, porque o seu relacionamento com Deus, querido, ele vai refletir o seu relacionamento com a vida, com você mesmo e com aqueles que estão ao seu redor. Então, o que você quer que aconteça de novo? Qual é a sua expectativa para o próximo ano que se aproxima, que vem pela frente? Nós estamos vivendo um novo ano, 2023. Mas eu quero falar para você desta Páscoa para a Páscoa de 2024. Qual é a sua expectativa? Você tem expectativas espirituais? Aonde você quer chegar espiritualmente? O que você quer conquistar?
Você sabe que o seu natural reflete o seu espiritual. Talvez o seu natural, você não está feliz com ele. Você não está plenamente feliz com o seu casamento, você não está feliz com a sua vida emocional, você não está feliz com os seus resultados profissionais. Mas eu quero que você saiba que os seus resultados naturais refletem a sua realidade espiritual. E eu quero trazer uma palavra para você nessa manhã, que Deus colocou no meu coração, uma palavra muito importante, e que ela tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Eu quero falar com você de transformação. A Bíblia diz que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, por meio da palavra de Deus. Então nós precisamos aprender a pensar os pensamentos de Deus. E para pensarmos os pensamentos de Deus, nós precisamos ir para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é a lâmpada para os nossos pés e ela é a luz para o nosso caminhar. Jesus disse: não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então eu quero convidar você nessa manhã a refletir comigo a sua vida espiritual, a sua vida com Deus. E quero que você abra em Joel, livro do profeta Joel, livro do Velho Testamento. Quero pedir a ajuda do pessoal lá da nossa mesa, para ir colocando os versículos aqui no nosso telão também. Joel capítulo 1. Este profeta, Joel, foi um profeta que ele foi contemporâneo. Com certeza ele conviveu com Elias, com Eliseu. O nome Joel tem um significado muito bonito, significa o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E ele profetizou em Jerusalém, né? E na mocidade dele, disse os teólogos que ele conheceu Elias e Eliseu. Ele sofreu a influência, ele foi influenciado pelo ministério desses dois grandes profetas, que foi o profeta Elias e que foi o profeta Eliseu. O livro de Joel é um livro pequenininho, são 3 capítulos, se não me engano. Capítulo 1, verso 3, eu quero ler com você, diz assim: narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Então ele está ensinando aqui que é para que cada geração fale dos feitos de Deus, dos acontecimentos que vivenciaram, para a próxima geração, e a próxima vai falar para outra, e assim cada geração vai transmitir para a outra geração, para as novas gerações, né? Os acontecimentos, os feitos de Deus. Aí ele fala: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Nesse texto bíblico, Joel narra a respeito de 4 tipos de gafanhotos: o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. E eu quero trazer para você nessa manhã um entendimento espiritual disso. O que significa isso? Por que esses gafanhotos agiram naquele tempo? O que eles causaram no povo de Deus daquela geração? Quero que você feche os seus olhos comigo. Vamos fazer uma oração antes da gente seguir. Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra diz que nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Isto é, Senhor, vivendo os Teus princípios, tendo uma vida espiritual, tendo uma vida na Tua presença, honrando ao Senhor com a nossa vida, Senhor, honrando ao Senhor, vivendo os Teus princípios. E nessa manhã eu te peço, fala conosco, Senhor, nesse impacto que nós estamos, Senhor, este final de semana da Páscoa, quando nós estamos nos lembrando, está vindo à nossa memória, Senhor, aquilo que o Senhor Jesus fez por nós.
Senhor Jesus, o Senhor deu a sua vida, o Senhor é o nosso Cordeiro Pascual. Nossas crianças representaram aqui nessa manhã aquilo que o Senhor fez por nós e o resultado que isso deve causar na nossa vida. E também, Senhor, a tua palavra nos diz que o Senhor morreu por nós, mas ressuscitou ao terceiro dia, trazendo vida e trazendo sobre nós também, Senhor, a expectativa de vivermos uma vida nova em todas as áreas do nosso viver, na nossa vida familiar, na nossa família, Senhor, na nossa vida profissional, no nosso trabalho, Senhor, nos nossos resultados, na nossa vida espiritual, especialmente, porque a vida espiritual, Senhor, ela vai trazer o resultado de tudo mais na nossa vida. Por isso, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Todos dizem amém? Meus irmãos, eu quero nessa manhã pedir que você abra o seu coração, deixe a palavra de Deus entrar dentro de você. Então nós lemos aqui em Joel 1, 3 e 4, que Deus, através do profeta, ele está trazendo uma instrução. Primeiro ele traz uma instrução, que era para contar para as gerações futuras, e por isso esse livro está na Bíblia, para que hoje, na nossa geração, nós tomemos conhecimento do que aconteceu no tempo do profeta Joel. E aí ele fala desses gafanhotos que vieram sobre o povo de Deus, sobre a nação de Israel naquele tempo, né? E então, esse Joel, ele foi chamado no tempo dele, e os teólogos disseram a respeito dele, que ele foi o profeta do avivamento, porque no momento de muita dificuldade, né? Ele trouxe um direcionamento de Deus para a nação de Israel. Joel compreendeu que o arrependimento sincero é a base da verdadeira espiritualidade. E o povo daquele tempo, eles tinham se afastado, a vida espiritual deles estava muito debilitada, porque eles tinham se afastado dos ensinos de Deus, dos princípios, dos mandamentos, daquilo que Deus tinha orientado através de Moisés, através dos profetas ao longo das gerações, né, que eles deveriam fazer na vida espiritual deles, no relacionamento deles com Deus, no dia a dia deles com Deus, né? E então ele estava ali trazendo um direcionamento, ele estava se esforçando como profeta de Deus para ensinar o povo daquela geração. O conteúdo básico desse livro de Joel é o apelo ao arrependimento. E se nós então estudarmos bem este livro, e eu vou focar algumas coisas, vou ler alguns versículos mais, mas eu sugiro que você leia todo o livro na sua casa, com espírito de oração, pedindo direcionamento de Deus, para que o Espírito Santo fale com você, continue falando com você, mesmo depois do culto, porque se você se dedicar a entender isso aqui, você vai ser muito edificado na sua vida espiritual. Joel pregou num tempo em que a situação econômica da nação de Israel era desesperadora, porque eles sofreram um ataque desses gafanhotos, né, que foi um ataque sem igual na história da nação de Israel. Então, depois de tudo aquilo, Deus levanta o profeta Joel para alertar o povo para a prática do arrependimento e da santificação e do quebrantamento e da volta deles a uma submissão total aos ensinamentos e aos princípios do Senhor. No versículo 14, olha o que Joel fala para eles. 1,14. Eu vou estar saltando versículos, mas eu quero que você preste atenção. Ele diz assim: olha, promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congreguem os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, e clamai ao Senhor. Então ele chama o povo para um tempo de jejum, um tempo de quebrantamento e um tempo de clamor a Deus, né? E queridos, todos nós passamos etapas na nossa vida em que às vezes nós nos afastamos de Deus, nós nos esfriamos na nossa fé, e nós precisamos voltar, né? Voltar assim com força, com jejum, com clamor, com quebrantamento,
com arrependimento, né, diante do nosso Deus, para que Deus se torne novamente favorável a nós. Nós precisamos ver aonde estamos falhando, porque, querido, quando nós falhamos no nosso culto a Deus, quando nós não cultuamos a Deus como deveríamos cultuar a Deus, quando nós não prestamos atenção à vida espiritual como ela deveria ser, nós vamos sofrer os prejuízos disso. O que vai acontecer é que nós mesmos é que vamos sofrer. Então esse profeta, ele foi chamado profeta do avivamento. Ele anuncia também, a partir do capítulo 2 e do versículo 1, ele fala sobre o dia do Senhor, um dia no futuro, né? O dia do Senhor é o dia do julgamento de Deus, em que todos os povos da terra comparecerão diante de Deus, serão julgados diante de Deus pelas suas obras, pelas suas práticas de vida nessa existência. E ele previne então sobre a iminência de um ataque militar que viria sobre aquela nação, por parte de uma nação estrangeira, que viria atacar, e aconteceu, porque Joel viveu no tempo do rei Joás, e Joel, ele foi testemunha, ou pouco tempo depois, à frente do que ele profetizou, os exércitos de Nabucodonosor, os exércitos da Babilônia, vieram e devastaram Jerusalém, e levaram muita gente prisioneira para a terra da Babilônia. Então mas Joel termina o livro dele com uma preciosíssima mensagem sobre o derramamento do Espírito Santo, onde ele diz que nos últimos dias o Espírito Santo viria e ele traria sonhos aos jovens, e até os velhos profetizariam. Mover do Espírito Santo. E ele estava falando da época do Espírito Santo no Pentecostes, e foi quando, né, o próprio apóstolo Pedro, ele narra sobre o que Joel profetizou no dia, lá em Jerusalém, no dia do Pentecostes. Ele fala: por que vocês estão estranhando? Isso aqui é o que o profeta Joel profetizou, porém o dia do Senhor ainda virá no futuro. E interessante que dentre mais de 80 variedades de gafanhotos, Joel, ele fala aqui sobre 4. Vou falar novamente aqui: o migrador, o devorador, o destruidor e o cortador. São aqueles 4 que eu li no primeiro trecho bíblico, que foi o versículo 4 de Joel capítulo 1, que haviam devastado a terra de Israel. Olha o resultado da ação daqueles gafanhotos: o povo ficou muito abatido, o povo se calou, o povo ficou entristecido, porque o campo, as colheitas, nada produzia, a terra não estava produzindo, e se a terra não produzia, eles não tinham mantimentos, havia uma carestia financeira, econômica, falta de alimento mesmo, né? As lições da devastação estão aqui, quando a gente vai acompanhando o texto bíblico, né? A notícia da calamidade deveria ser passada, no versículo 3 ele falou, de geração em geração. Querido, nós precisamos saber por que é que acontece na nossa própria vida, na nossa família, ciclos de devastação, de quebradeira, de pobreza, de escassez, de falta. Por que é? Será que isso é algo natural? Por que é que de vez em quando nada dá certo na nossa vida? Será que isso é natural? Ou será que isso é espiritual? E por quê? Por que que isso acontece, né? Então ele fala: conte isso para os seus filhos, conte isso para as novas gerações. Nós precisamos preparar as novas gerações, mesmo para os momentos difíceis, né? Então, ele diz aqui no versículo 5, que até os bêbados iriam se lamentar. Por quê? Porque os gafanhotos devoraram as videiras e não tinha mais vinho. Olha o verso 5, olha que coisa: ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque ele será tirado da vossa boca. Não ia ter nem bebida para aqueles que gostam de beber bebida alcoólica e ficar bêbado. Não tinha, na verdade, não tinha. Por quê? Porque a videira não estava produzindo o fruto da uva, da onde se faz e produz o vinho. Olha que situação.
No verso 7 diz que aqueles gafanhotos destroçaram a videira, mas destroçaram também a figueira, arrancando até as cascas da figueira. Verso 7 diz: fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Querido, aqueles gafanhotos atacaram com tudo, mas preste atenção, Deus permitiu. Deus permitiu. É isso que eu quero que nós possamos entender, né? E por causa dessa miséria, diz o versículo 8, que até os jovens choraram. Diz assim o verso 8: lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida ou vestida de pano de saco. O cereal se perdeu, os lavradores ficaram envergonhados e ficaram desorientados. O campo não produziu. Isso está no verso 10 e no verso 11. Diz assim: o campo está assolado, a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo, sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. Uau! Fala assim, meu irmão, fala assim: misericórdia. O profeta está dizendo aqui que isso aqui tinha uma causa. Toda essa devastação, toda essa situação, essa calamidade que caiu sobre o povo, não foi acaso, tinha uma causa espiritual por trás daquilo. E é isso que eu quero que você entenda, queridos, que nós, hoje, precisamos entender, porque o juízo veio através de um inimigo pequeno, mas em grande número e sábio. Foram nuvens de gafanhotos. Nuvem, gafanhoto é pequenininho, mas foi uma nuvem. Um gafanhoto não faz muito estrago, mas um monte faz muito estrago. Provérbios capítulo 30, 27, eu quero que você veja esse versículo comigo e anote, é importante anotar os versículos. Olha o que diz Provérbios 30, 27, a respeito de gafanhotos. Diz assim: os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. Viu aí? 30, 27, o pessoal da mesa acho que não colocou, né? Provérbios 30, 27. Eles não têm rei, mas eles têm uma organização, eles marcham em bando, eles nunca estão sozinhos. Um gafanhoto nunca vem sozinho, ele vem em bandos. É isso que o autor de Provérbios, na sabedoria dele, o pregador da sabedoria, Salomão, que foi rei Israel, está falando para nós aí nesse provérbio que foi lido. Agora, queridos, precisamos entender quem são os gafanhotos no dia de hoje. Quem são os gafanhotos? Os gafanhotos são aqueles bichinhos que a gente sabe, que atacam as lavouras. Mas aqui tem um sentido espiritual que você precisa entender. E agora eu quero que você vá comigo para o livro de Apocalipse, no capítulo 9. E eu vou ler com você do 1 ao 3, Apocalipse 9, do 1 ao 3, nós vamos colocar também ali no telão. O quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E ela abriu o poço do abismo, e subiu a fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. 3. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Esse texto está falando dos últimos dias. E esses gafanhotos que estão sendo falados aí, saíram da onde? Do abismo. Queridos, esses gafanhotos não são esses gafanhotos bichinhos que comem lavoura, não. Ele está falando aqui de demônios. Ele está falando de legiões de demônios. E são legiões de demônios destruidores. Espíritos malignos que destroem a vida daqueles que não observam os princípios da palavra de Deus. Irmãos, Deus deixou a Bíblia escrita para nós.
para ser um guia para as nossas vidas, para que a gente possa ver ali os princípios de Deus e viver, e nos esforçarmos, mas muitas vezes nós desprezamos aquilo que a palavra de Deus diz, muitas vezes nós não estamos nos importando com aquilo que a palavra de Deus diz, e é por isso que nós abrimos brechas para os gafanhotos, para os demônios agirem na nossa vida. Eu quero que você preste muita atenção nisso que eu estou te falando nessa manhã. Quando o cristão prefere viver na desobediência a Deus, ou até por falta de entendimento do Evangelho, ele então não vive aquilo que são os princípios de Deus, o que vai acontecer? Ele vai ficar vulnerável a estes males, que trazem miséria, que trazem devastação, que produzem dívidas, tira a paz das pessoas, colocam doenças físicas, provocam acidentes, enfim, todo o poder concedido a esses demônios, a esses gafanhotos malignos desse mundo para roubar, matar e destruir. Jesus diz lá em Mateus capítulo 10, denunciando o inimigo, que Jesus chamou ele de ladrão, dizendo: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quantos já leram João 10, 10? Né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A palavra de Deus, ela tem inúmeras promessas de bênçãos de Deus para a nossa vida, mas nós precisamos colocar a nossa vida debaixo dos princípios da palavra de Deus. Por exemplo, o Salmo 37, eu amo esse salmo, e o versículo 4 então, tem um versículo que é maravilhoso, que diz assim, Salmo 37, 4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Então Deus não se agrada, queridos, de que nós passemos escassez, que nós estejamos vivendo a nossa vida em dívidas, que os nossos negócios não deem certo, que o nosso casamento seja sempre conturbado e haja falta de paz na nossa casa. Esse é o culto da família, e Deus, o que Deus quer é que haja paz nos casamentos, que haja paz nos lares, que haja paz no relacionamento entre pais e filhos. Deus quer que o seu povo viva em prosperidade. Ele está dizendo aqui: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas por que muitas vezes nós não temos isso na nossa vida, queridos? Porque nós não estamos fazendo a nossa parte na aliança com Deus. Deus tem aliança conosco, mas quando nós quebramos a nossa parte da aliança, o que vai acontecer? Nós sofremos o prejuízo. Quantos entendem isso? Diga: misericórdia, Senhor. Então, se você perdeu a sua paz, se você perdeu a sua saúde, se você perdeu um emprego, se o seu negócio não rompe, se as coisas não acontecem na sua vida financeira, se você está endividado, né? Se você não encontra felicidade sentimental, está casado, antes de casar falou: vou casar porque eu preciso casar para ser feliz, aí casou e não é feliz, era feliz solteiro, continua infeliz casado, né? Você pensou que ia casar e a coisa ia fluir, e não fluiu. Por que não tem paz? Talvez você tenha que olhar a sua vida espiritual. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Porque Deus é a fonte de tudo na nossa vida. Talvez você está buscando felicidade no seu cônjuge, talvez você está buscando felicidade em ganhar dinheiro, talvez você está buscando felicidade em qualquer outra coisa, mas você está esquecendo Deus, e Deus é a fonte de tudo, querido. O seu cônjuge não pode te fazer feliz, Deus pode te fazer feliz. Sabe, isso aqui nós estamos falando de algo espiritual, né? Então, qual é o conserto? Precisamos voltar o nosso coração para os princípios, para os mandamentos do Senhor. Saiba que mesmo que você tenha perdido, Deus tem poder de restaurar tudo. Esse profeta, ele fala de restituição. Leia lá depois, eu não vou ler aqui para você, mas ele fala: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Aí ele fala dos gafanhotos lá que devastaram tudo. Mas como que Deus vai restituir? Se nós voltarmos nosso coração para Deus. Ele é o objeto da nossa adoração, é Deus, então somente Deus. Deus quer te abençoar grandiosamente, querido. Deus, essa manhã eu quero dizer para você, querido,
Deus colocou essa palavra no meu coração para dizer para você, igreja do Senhor Jesus, filho de Deus, filha de Deus, que Deus quer te abençoar grandiosamente, mas você precisa entrar firme na sua aliança com Deus. Páscoa é tempo de mudanças, é esse o tempo de você mudar, se precisa arrepender, arrepende, mas muda. Arrependimento sem mudança é remorso, não vai gerar nada de novo na nossa vida. Se sentir culpado, mas não mudar a prática, não vai mudar nada na sua vida. Não adianta, você vai ficar só culpado. Eu sei que eu devia, mas eu não fiz. Eu sei que eu devia orar, mas eu não orei. Eu sei que eu devia, mas não adianta, querido. Não adianta, eu sei, mas não fiz e continua não fazendo. Arrependimento verdadeiro é mudança de direção. Então, como termina essa mensagem do profeta Joel? Vai lá comigo para o capítulo 2 de Joel, vamos ver o versículo 23 até o 26. Ele começou falando da devastação, ele começou falando do ataque das multidões de gafanhotos, ele está nos alertando, a palavra alerta para nós hoje, né, que a lição espiritual que nós devemos tirar disso é que gafanhotos na Bíblia são demônios, né? E eu vou ler um pouquinho aqui para você o que cada demônio desse é capaz de fazer, causar na nossa vida. Mas vamos ver Joel 2, 23. Eu vou ler até o 26. Diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor. No meio de tudo aquilo, o profeta também fala para eles se alegrarem. Se alegrem no Senhor seu Deus, porque, querido, a nossa alegria está em Deus. Amém ou não amém? Se você está passando um momento de crise, de aperto, de dificuldade, mas se você se mantém firme com Deus, na alegria do Senhor, você vai vencer, Deus vai te levantar novamente, Ele vai restituir o que o diabo tirou. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Temporã e serôdia aqui são as primeiras chuvas e as últimas chuvas, ou seja, vai cair todo o ciclo de chuvas que você precisa para que você possa colher as bênçãos de Deus na sua vida. Não vai ser uma bênçãozinha aqui, outra bênçãozinha ali. O ciclo de Deus, de chuvas que trazem as bênçãos, que faz brotar tudo aquilo que você precisa, vai cair na sua vida. As temporãs e as serôdias. Verso 25. Restituir-vos-ei. Na verdade eu vou ler aqui o versículo que eu falei que eu não ia ler, né? Os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Migrador, destruidor, cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Interessante que ele está dizendo aqui que ele que enviou os gafanhotos para devastar a terra do povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel não estava cultuando a Deus como devia, não estavam honrando a Deus como deviam honrar ao Senhor. Não estavam vivendo uma vida adequada aos olhos de Deus. Por isso nós precisamos nos refletir sobre a nossa vida, sabe? Por isso revisão de vidas é importante, para a gente refletir, para a gente meditar, sabe? Talvez até quem foi já no revisão, precisa ir de novo, para ir lá ficar 3 dias na presença de Deus, e ouvir de Deus, sabe? Mas eu vou ouvir as mesmas coisas que eu já ouvi, as mesmas coisas, querido, mas você não é o mesmo de 1 ano atrás, de 5 meses atrás, você mudou, você é outra pessoa. Talvez você precise ouvir de novo aquelas verdades que são as verdades de sempre, que você já sabe, você diz que sabe, você acha que sabe, mas que você não vive. Porque eu só posso dizer que eu sei uma coisa quando eu estou vivendo, porque não adianta eu saber e não viver. Sim ou não? Não é verdade? Se eu sei, mas não vivo, então na prática eu não sei. Eu não sei. Em Malaquias capítulo 3, no verso 7, aqui nós temos outro profeta de Deus, o profeta Malaquias, ele dizendo assim para a nação de Israel: tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Nós ficamos esperando Deus fazer tudo na nossa vida, mas Deus está dizendo: consagra a sua vida no meu altar,
torna a sua vida para mim, programa a sua vida para viver para o meu propósito, e eu vou abençoar você, e eu vou mover o que precisa ser movido na sua vida. Irmãos, o que nós temos visto hoje na nossa sociedade, é uma sociedade ansiosa, é uma sociedade irritada, é uma sociedade que por coisinhas pequenas faz loucuras. Esses dias uma irmã estava me contando aqui, que uma pessoa, ela presenciou isso, foi num posto de saúde para ser atendida, e você sabe que no posto de saúde tem um protocolo. Se você estiver ali na fila, você está com o seu número de senha, é a hora de você atender, mas chegou uma pessoa numa situação de emergência que está pior do que você, eles vão passar na sua frente. E foi isso que aconteceu. E essa moça, quando a enfermeira passou aquela que era a emergência na frente dela, ela foi e atacou a pessoa fisicamente, agrediu a pessoa, bateu na enfermeira que estava ali. O povo está no limite da paciência. Nós vivemos uma sociedade hoje assim, uma sociedade neurótica. Você não pode falar não para uma pessoa que ela já desaba, ou ela vai chorar e ficar em crise, ou ela vai te agredir e brigar com você. Por quê? Porque onde está o centro da vida das pessoas? Não está em Deus. As pessoas perderam o senso daquilo que realmente deve ser a vida, a paz interior. Quando eu tenho paz, quando eu estou de bem com a vida, quando eu estou na alegria do Senhor, meu irmão, as coisas ruins ainda podem acontecer comigo, mas eu vou estar em paz, eu vou saber lidar com aquilo, com paz, com tranquilidade, sem sair do meu centro. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então vamos falar um pouquinho mais da ação desses gafanhotos. O cortador, ele mora na lavoura. Ele é uma praga violenta, ele tem o poder de cortar parte do fruto. Sempre comendo uma parte do fruto, ele tem o poder de bichar e de estragar um pedaço do fruto. O agricultor nunca colhe o fruto por completo. Você já comeu uma fruta que tem uma parte bichada nela? Tem uma fruta que costuma muito ter bicho. Não sei quantos de vocês conhecem. Goiaba. Eu não como goiaba, quase não como goiaba, né? Mas se for para comer da branca, eu não como, eu só como da vermelha, porque da branca você não vê nenhum bichinho, né? Eu falo assim, o bichinho é branco, se for da vermelha, se ele aparecer ali, eu vejo e não como ele, mas se for da branca, eu não como, né? Os agricultores têm feito de tudo para se livrarem desse prejuízo. A ação do gafanhoto cortador é arruinar uma parte da lavoura. Fala comigo assim, uma parte. Às vezes, na nossa vida espiritual, o diabo está roubando uma parte, e a gente está, é uma parte só, a gente vai deixando. Mas deixa eu te falar dos outros. O migrador é um tipo diferente de gafanhoto. Ele não mora na lavoura, mas ele voa em bandos de lugar para lugar. Então ele vai migrando de um lugar para outro, agindo de surpresa, comendo mais um pedaço do fruto. O cortador já tinha levado uma parte, agora vem o migrador e leva mais um pouco. Ele chega na lavoura, faz o seu serviço e vai embora, aumentando o prejuízo do agricultor. Tem um versículo na Bíblia que fala que um abismo chama outro. Quem já viu esse versículo? Um abismo chama outro abismo. Muitas vezes as pessoas entram na vida espiritual numa espiral negativa. Sabe, uma espiral negativa é aquela espiral que vai descendo. O que é uma espiral? É assim, né? É círculo que vai acontecendo. Tem a positiva, que você vai sempre subindo. É uma notícia boa, que chama outra boa, que chama outra boa, e você vai subindo. Mas a negativa é uma notícia ruim, que traz outra ruim, que traz outra ruim, e você vai descendo. Lembra da experiência de Jó? Ele recebeu uma notícia que tinha destruído as coisas dele tudo, de repente veio outro comunicado dizendo que os filhos tinham sido mortos, foi uma notícia atrás da outra, de repente ele fica doente, só coisa ruim, foi só uma espiral o quê? Negativa acontecendo na vida de Jó. Então, sabe, queridos, aqui nós vimos a ação do migrador. O segundo, o terceiro, devorador, ele é mais violento do que os dois primeiros. Quando o devorador chega na lavoura, o agricultor já não pode mais vender o fruto, porque já está todo arrebentado. Se sobrar alguma coisa, é de pouco valor. E esse gafanhoto, ele tem o poder de levar o agricultor à falência.
Quando ele toca, o prejuízo é certo. Esse é o terceiro tipo. Esse aqui é o devorador. O que vai sobrar da lavoura é pouquíssimo. Talvez nem dê para a subsistência do agricultor. Pouca coisa. Vai viver ali, de tudo regrado, tudo regrado, tudo regrado. Agora eu quero que você pense isso espiritual. Casamento por um fio, os filhos com problema, a situação econômica, as contas acumulando, só problema. Carro que bate, é a geladeira que quebra, é a máquina de lavar que dá tchutchu. Problema, problema, problema. Mas não acabou, e ele falou do destruidor. O destruidor é o bando de gafanhoto que possui o maior poder de extermínio. Quando ele chega, ele arrasa 100%. Ele tem o poder de escorpiões, que são capazes de ferir, inclusive, o próprio agricultor, a família dele. Ele não age apenas na lavoura, mas na vida do próprio agricultor, na sua casa, destruindo, provocando desastres, mortes, inclusive, terríveis, situações terríveis. Então, olha o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. Eu quero que você pense aqui no espiritual. Ele está usando aqui a realidade de um tempo da nação de Israel. Mas hoje, queridos, a igreja é o Israel de Deus. Você é o Israel de Deus. E Deus não quer que isso aconteça com nenhum dos seus filhos. Deus não quer que aconteça com nenhum de nós. No capítulo 1, verso 6 de Joel, olha o que Joel fala desse destruidor. Ele disse que os dentes, põe aí para mim, 1:6, os dentes desses gafanhotos são como dentes de leões. Dentes de leões, numerosos e poderosos, os seus queixos são fortes como os queixos de leoas, que não se cansam de trabalhar, destruindo dia e noite. Ali, dentes de leão e suas presas como de leoa. Terrível isso aqui que o profeta Joel está falando, mas está aqui na Bíblia, para nossa advertência. Ah, bispo, mas eu não sou agricultor. Não, querido, isso aqui não está falando só de agricultor, isso aqui está falando de um princípio espiritual. Isso aqui está falando da nossa conta bancária, isso aqui está falando do nosso relacionamento familiar, isso aqui está falando da nossa vida emocional, isso aqui está falando de tudo na nossa vida. É o espiritual que determina o nosso natural. Entenda isso. No capítulo 2, Joel diz que esse bando de destruidores, chamados gafanhotos, cortador, migrador, destruidor, eles agem com estratégia de guerra. 2:7, põe aí para mim, 2:7. Agem com estratégia de guerra, correm como soldados valentes, atacam como guerreiros, diz ali naquela versão, escalam muralhas como soldados, todos marcham em linha sem desviar-se do curso. Então eles são organizados, eles têm fileiras, eles atacam em fileiras de combate e vai cortando tudo, vai destruindo tudo. É um ataque destruidor, avassalador. Então, Deus está falando conosco através do profeta Joel de maneira muito clara sobre a ação dos gafanhotos naquele tempo de Israel, mas na nossa vida também. O cortador vem assolando a videira, comendo as folhas, o migrador vem destroçando, quebrando os galhos, o gafanhoto devorador tem o poder de tirar a casca, e quando isso acontece, ela perde o vigor, perde a força de produção, ela se torna estéril, e aí vem o destruidor que lança a videira por terra e mata de vez. Acabou tudo. Aqui é o ponto final da destruição. Agora, queridos, eu quero transportar isso com você para o Evangelho de Lucas, capítulo 6. Vamos comigo lá, Lucas 6, verso 38. Lucas 6, 38. Deus nos abençoa de 4 maneiras diferentes. Nós falamos de 4 gafanhotos destruidores, mas Deus também abençoa de 4 formas diferentes. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão.
porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Você diz amém para essa palavra? Quais são as medidas que Deus quer nos abençoar? Primeiro, fala comigo assim, boa medida. Segundo, fala assim, recalcada. Terceiro, fala assim, sacudida. Quarto, fala assim, transbordante. Então Deus, a bênção de Deus também, ela vai aumentando na nossa vida. Nosso Deus, um dos nomes de Deus no Velho Testamento é Jeová Jiré. Sabe o que quer dizer Jeová Jiré? Deus provedor. Nós precisamos ter noção que tudo na nossa vida é Deus que provê. Ele é o nosso provedor. Ele nos abençoa e Ele nos devolve dessas 4 maneiras que nós lemos aqui no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 6, 38. Ele nos devolve de 4 maneiras de tudo aquilo que nós fizermos pelo reino dEle, pela obra dEle. Porém, nós já vimos que Satanás, através dos gafanhotos, ele rouba o homem também de 4 maneiras diferentes, que são esses demônios que nós já falamos aí, o poder deles, né? O poder de devastação que eles têm. Então, querido, trazendo essa palavra para você hoje, eu quero que você entenda o poder da vida espiritual, como ela é importante na nossa vida. Para concluir, como que a gente quebra a maldição da ação dos gafanhotos na nossa vida? E eu quero que você entenda que isso aqui tem que ser uma prática de vida, não pode ser um momento. Porque o povo de Israel teve momentos que eles fizeram tudo certinho, Deus abençoava. Teve momentos que eles deixaram de fazer, o inimigo vinha e prevalecia contra eles. Assim pode acontecer comigo e com você também. Qual é o antídoto de Deus para esses espíritos malignos? Como amarrar a ação deles na nossa vida? Como proteger nossos bens, nossas riquezas, nossos salários, nossa vida emocional, nossa casa, né? Como estarmos espiritualmente saudáveis e bem? Há um segredo que possa levar o cristão a ter vitória sobre esses demônios? Sim, há. Sim, há. Obediência a Deus. Deuteronômio 11, 26 a 28. Deuteronômio 11, 26 a 28. Eis que hoje, verso 26, eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deuteronômio 11, 26 a 28. Victor. Eis que eu ponho diante de Deus a bênção e a maldição. Verso 27. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. 28. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Estas 4 legiões de demônios são repreendidos diretamente por Deus através da nossa obediência. Se você obedece os princípios de Deus, se você submete a sua vida aos princípios de Deus, se você ordena a sua casa, a sua vida, as suas emoções, sua mente, de que você vai viver os princípios de Deus em tudo que você fizer, Deus mesmo vai repreender esses demônios, e eles não vão atacar você. Eles podem atacar alguém perto de você. A Bíblia diz, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Você vai ver gente perto de você quebrando, você vai ver gente perto de você ficando doente, mas você vai estar ali, ó, firme e forte, porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. Então a resposta de Deus, querido, aqui, e eu quero falar isso aqui para você, que isso aqui é espiritual. A resposta de Deus para nós, na área, especialmente na econômica, chama-se dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. O único poder capaz de repreender essas 4 legiões chama-se dízimos e ofertas. Ou seja, a prática regular nossa de sermos fiéis a Deus, trazendo no altar do Senhor dízimos e ofertas. Deus ensina em sua palavra que todo homem que se torna dizimista fiel, esses demônios ficarão impedidos de agir no seu patrimônio, nos seus bens, nas suas riquezas, no seu salário, no seu corpo.
Olha como isso é espiritual. Olha como isso é sério. A fidelidade nos dízimos é a corrente de Deus capaz de amarrar estas 4 legiões de demônios. Entenda isso, querido. O dízimo é muito importante na vida do filho e da filha de Deus. É um princípio que nós precisamos trabalhar ele. Quanto mais você traz para Deus, mais Deus vai devolver para você em bênçãos, em proteção. O dízimo é aliança, o dízimo é proteção. Nós precisamos entrar nessa aliança com Deus. O dízimo, querido, não é porque Deus precisa do nosso dinheiro, não. O dízimo é porque Deus quer a nossa honra, que nós o honremos em primeiro lugar. E Deus fala inclusive que o dízimo deve ser primícia na nossa vida, porque nós temos a lição de Abel e Caim, aonde os dois trouxeram ofertas no altar de Deus, mas um trouxe da primícia, outro trouxe do que sobrava. Você não pode receber o seu salário, você não pode auferir lá o lucro da sua empresa, e vai pagando tudo primeiro, e o último, se sobrar eu trago para Deus. Você não está honrando a Deus. Primeiro você vai pegar e separar o que é de Deus, entrega no altar do Senhor. Faz isso, a primeira coisa. Depois você vai pagar suas contas. Amém ou não amém? Malaquias capítulo 3, verso 10 e 11. Aqui nós temos uma garantia de Deus para aqueles que são fiéis. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Está tão claro, está tão óbvio, mas às vezes nós não praticamos, querido. Eu digo, não adianta saber e não praticar. A nossa vida espiritual, ela fica vulnerável quando nós não praticamos a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser praticada, tem que ser vivida. A Bíblia diz que aquele que pratica a palavra de Deus constrói a sua vida, constrói a sua casa, constrói a sua história em cima da rocha. E o vento pode vir, a chuva pode bater, a tempestade, mas ela vai ficar firme e forte. Mas aquele que não põe em prática a palavra de Deus, mesmo sabendo da palavra, mas não põe em prática, quando o vento vier, vai derrubar tudo, porque está construindo sobre a areia. A areia não tem firmeza, meu irmão. A areia não tem segurança, é diferente da rocha. Rocha é firme, areia é totalmente vulnerável. Onde você quer construir sua vida? Como você quer honrar a Deus? Como você quer levar a sua vida espiritual desta Páscoa para a próxima Páscoa? A Bíblia fala que Jesus ressuscitou para que nós também ressuscitemos espiritualmente e possamos viver em novidade de vida. Antes de converter eu não sabia nada disso aqui. Por que que hoje eu sei? E por que que hoje eu posso ensinar para você? Porque eu aprendi e porque eu vivo, porque eu pratico. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, e eu tenho desfrutado da graça e da proteção de Deus na minha vida e na minha casa. Eu quero que você desfrute disso, e mais do que eu, Deus quer que você desfrute disso. Eu quero te convidar a ficar de pé. Então, querido, essas promessas são fortes. O próprio Deus está desafiando o homem a fazer prova dele, dizendo: provai-me nisto. Quando você obedece sendo fiel nos dízimos, nas ofertas, automaticamente esses demônios são repreendidos pelo próprio Deus. Não é você que vai repreender eles, não é o próprio Deus. A sua fidelidade a Deus vai fazer com que esses demônios, eles fujam da tua presença. Eles não vão passar nem perto de você. Deus não vai permitir. Feche os seus olhos. Fale com Deus agora. Páscoa, tempo de renovação, tempo de mudanças, tempo de transformação da nossa mentalidade, para servirmos ao Deus vivo e experimentarmos o melhor que Ele tem para as nossas vidas. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Ela é viva e eficaz, ela nos fortalece, ela nos aponta um caminho, e nós queremos, Senhor, caminhar na direção que a Tua palavra está nos apontando. Deus, nós queremos caminhar
dentro da orientação da Tua palavra, porque nós queremos colher as bênçãos que o Senhor determinou para nós. Perdoa, Senhor, os anos de ignorância, perdoa, Senhor Deus, a nossa desobediência, meu Deus, mas nós não queremos apenas nos justificar, nós queremos a partir de hoje mudar de atitude, nós queremos nos arrepender, Senhor, e queremos seguir adiante, diferente, queremos ter uma vida espiritual, Senhor, onde nós vamos fazer a nossa parte na aliança com o Senhor, onde nós vamos, Senhor, seremos fiéis ao Senhor, naquilo que a Tua palavra nos ensina, Pai. Oh Deus, assim como o Senhor é fiel a nós, nós queremos ser fiel a Ti, em todo o tempo, com uma vida na Tua presença, queremos Te adorar em espírito e em verdade, queremos honrar o nome do Senhor, oh Deus, mês a mês, ao longo deste próximo ano, até a próxima Páscoa, e Deus, e até o fim da nossa vida, nós queremos manter os princípios do Senhor, até que o Senhor volte, e até que inicie o tempo da eternidade, em nome do Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Eu quero ungir você, querido, nossos pastores, nossos líderes que estão aqui, eu quero ungir você, para que você possa viver um novo tempo com Deus. Querido, se você precisa se arrepender, se arrependa, peça perdão a Deus, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, Ele não está julgando ninguém, nem eu estou aqui para julgar ninguém, eu não sei a realidade de todo mundo aqui, é você e Deus. Vem para o altar e fala: Deus, eu quero receber a unção, porque eu quero viver um novo tempo na Tua presença, eu quero experimentar o melhor do Senhor na minha vida. Se você quer esta unção, sai do seu lugar, vem para o altar, nossa equipe, nossos líderes, nossos pastores vão te ungir, em nome de Jesus. Vem falando com Deus, vem pedindo que Deus faça algo novo na tua vida nesta manhã, que a tua vida espiritual seja fortalecida neste dia, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. E por detrás e diante do teu lado, e em ti é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso e teu choro, é contigo, é por ti, é por ti.
teus filhos e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Glória a Deus. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. A Elaine está pedindo por um casal, que é o Luiz e o Fábio, por restauração no casamento deles. Lúcio, Fábio e Gisele, na verdade. Pede também pela sua família e pede sabedoria em todas as áreas. A pastora Shirley pede pela vida da Giovana. A Giovana está entubada com pneumonia resistente e tem outras complicações. Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer milagre na vida da Giovana. Vamos orar também pela saúde da dona Nazaré, pela recuperação da cirurgia dela, pela revisão de vidas, sim, vai ser um momento maravilhoso. Semana que vem, sexta-feira, nós estaremos indo para revisão de vidas, levando as pessoas que vão participar. A Kerley pede também pela Jordana, que está com uma alergia grave causada por uma bactéria. Vamos orar pela Jordana e Deus vai agir na vida dela. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Também vamos orar pelo Jânio, que é o pai do Guilherme, que está hospitalizado e está sob cuidados médicos, tomando medicamento, mas vamos orar para que Deus levante ele daquele lugar. Levanta suas mãos comigo, pai. Irmão, irmã. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos esses pedidos. Cada necessidade aqui, Senhor. Restauração de casamentos, situações de saúde, na vida da Jordana, na vida do Jânio, Senhor, na vida de todas as pessoas que estão passando por situações, recuperação da dona Nazaré. Colocamos aqui, Senhor, a vida da Giovana, que está lutando com pneumonia. Colocamos essas vidas diante do Senhor e declaramos uma palavra de vitória. Enviamos uma palavra de cura, de milagre, de Deus, um toque de Deus agora, na vida dessas pessoas, aonde elas estiverem. Oramos em nome de Jesus, Pai. O Senhor possa colocar a Tua mão. Colocamos no nosso revisão de vidas e declaramos que serão dias maravilhosos, serão dias tremendos de milagres que o Senhor vai fazer na vida daquelas pessoas. Oh Deus, te agradecemos por este culto. Obrigado pelo dia de hoje. Meu Deus, cada vida aqui, a necessidade de cada um, a unção que foi liberada hoje. Deus, em nome de Jesus, nós queremos declarar que os gafanhotos estão impedidos de agir na vida do teu povo. E eu oro, dê ao teu povo um coração fiel a Ti. Dê a cada um de nós um coração fiel a Ti. Que possamos, Senhor, meu Deus, fazer a nossa parte na aliança com o Senhor. Meu Deus, para que o Senhor possa permanecer fiel a nós. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Todos dizem amém? Graças a Deus. Querido, que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, do Espírito Santo, esteja com você. Vá em paz, Deus te abençoe, no nome santo de Jesus. Grande abraço.